E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para dar início a mais uma discussão aí, né, sobre o processo aí de desenvolvimento do Brasil, né, entre as décadas de 30 até 1964, né? Então, a gente vem discutindo bastante, né, sobre o processo de modernização, né, do Brasil, como os diversos governos ao longo das décadas de 30, 40, 50 e 60, né, foram desenvolvendo as suas políticas econômicas que visavam a industrialização e uma dita modernização do Brasil, né, bem como também as suas contradições, né, quais são os problemas que se mantiveram ao longo desse processo de modernização, né, a quem essa modernização de fato beneficiou e quem ficou excluído desse processo. Hoje, a gente vai iniciar uma discussão atrelada também a esse processo de modernização, que é a construção da identidade brasileira, né? Esse é um fator muito presente, na verdade, desde muito tempo, na verdade, desde lá do século XIX, e que vai se efetivar também ao longo desse período, entre 30 e 1960. E aí é muito importante vocês fazerem a leitura, né? Fazer aquela anotação. Aqui no vídeo vai ter muita informação que não tem lá no livro, então é bom, né, copiar, tá dando, fazendo esse registro, porque vai auxiliá-los na resolução dos TDs e próprio na compreensão desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Não deixem também, pessoal, de enviar, né, as suas dúvidas, qualquer dúvida que surgirem, manda para mim lá no Google Class, para que a gente possa ir conversando e aí a gente vai tirando essas dúvidas de forma mais clara, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar, a gente vai iniciar, né, o título do tema é Índios e Negros na Construção da Identidade Nacional, né? Então, esse conteúdo vai ser um conteúdo mais voltado para entender como é que o índio e o negro eles estão ali inseridos dentro dessa lógica de construção da identidade nacional. No entanto, para a gente compreender o que é essa construção da identidade nacional, a gente vai fazer um vídeo introdutório aqui, né, discutindo o que é, né, esse processo de construção da identidade nacional e como ele vem se construindo ao longo, né, ao longo do surgimento do próprio desenvolvimento do Brasil, né, porque isso surge muito antes da República, né? A própria ideia de identidade nacional surge a partir do momento em que o Brasil passa a se tornar uma nação, né? Então a gente pode remontar esse processo aí até lá o ano de 1822, quando você tem a independência do Brasil, né? E o surgimento do Brasil como um país, né? Um país independente, uma nação. E aí desde lá de Dom Pedro I buscou-se construir, né, uma nação, uma identidade nacional. E aí alguém me perguntaria, mas o que é uma identidade nacional? Pois é isso que a gente vai discutir. Então, pessoal, o que acontece? Desde lá do século XIX, o Brasil buscava, né, se inserir dentro de uma modernidade, né? É importante lembrar que desde muito tempo essa modernidade ela era norteada pelo modo de vida europeu, né? Então é uma modernidade, né? Se a gente volta lá no século XIX, muito inspirada no modelo europeu, e ao longo dos séculos XIX e do próprio século XX, muitas transformações ocorreram em diversos âmbitos do Brasil de maneira geral. Isso, né, vai estar atrelado também, né, vai ter uma influência muito forte na própria construção dessa identidade, né? Sempre foi muito difícil de se estabelecer de forma mais uniforme, né, essa ideia de uma identidade, algo que todos os brasileiros eles partilhassem, né, e que se sentissem parte de um todo, né? Então essa é a ideia de construir o que é ser brasileiro, né? Essa é uma discussão, como eu falei, que vem se dando ao longo do século XIX e também ao longo do século XX, que vai ser, né, na verdade, o ponto aqui da nossa investigação de fato. Então, construir uma identidade nacional, a priori, né, pelo menos lá no século XIX, estava muito ligado a essa própria ideia de modernização, né, tendo em vista que
Até então não se sabia exatamente o que é que significava ser brasileiro, né? Quais eram os aspectos que caracterizavam esse brasileiro, né? Isso, pessoal, é a ideia de identidade nacional. A identidade nacional, ela é composta pelo que? Os traços, tá aqui, ó, os traços, né? Que vão identificar as peculiaridades do povo, né? Da identidade dessa nação. Então, elementos culturais, linguísticos, históricos, né, que fizessem com que os diversos povos que viviam no Brasil se sentissem partes da mesma coisa. Então, aí começa o grande desafio, né? Nós temos uma origem extremamente diversa, né? Porque você vai ter vários povos que vão compor essa nação, né? Então a gente tem indígenas, né, os nativos de diversas etnias diferentes, né? A gente vai ter o branco europeu, não apenas o português, né, mas diversos países da Europa, né? Diversas pessoas que vieram para o Brasil de outros locais. Então, o branco europeu, o negro, né, vindo também de diversas regiões da, da África, né, trazido de forma forçada, violenta, e também, claro, né, ao longo do século XIX também vai vir a, o pessoal lá da Ásia, né, então quer dizer, uma população extremamente diversa, né, e isso foi discutido por muitos, né, ao longo da história do Brasil. No século XIX, essa é uma discussão que vai ser pautada principalmente pelos intelectuais, que vão buscar construir uma origem comum, uma espécie de mito fundador, uma série de... vão enaltecer uma série de elementos que visavam construir essa identidade comum, né? Então, você vai ter aí o romantismo, né, como um dos movimentos que foram importantes para esse processo. Lá, no meados do século XIX, a gente tem a fundação do Instituto do IHGB, né, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi fundamental, né, para construir uma história oficial, né, uma história que permitisse que essa população, essas pessoas de diferentes locais do Brasil, elas tivessem ali uma relação comum, né, uma história comum que partilhavam. Então, quer dizer, a ideia é essa, né? Os intelectuais lá no século XIX, eles discutiram muito isso, seja por meio da música, né, fosse por meio da história oficial, né? O próprio IHGB chega a lançar um concurso, né, de escrever a história do Brasil, né, de como escrever a história do Brasil, e aí as propostas, né, justamente essa, né, de construir ali uma história comum. A gente tem a literatura, né? Se você pega, por exemplo, o José de Alencar lá no Iracema, ali há uma idealização, né, de um mito fundador do Brasil, né? Afinal de contas, você tem o índio, o português, e aí se apaixonam ali, dali surge. Então, olha só, aí você tem uma idealização dessa ideia, né, de Brasil, né, que é construída pela literatura. E isso não para no século XIX, né? Por isso que a gente está fazendo essa introdução, né? Ao longo desses séculos, também vão surgindo novas perspectivas do que é ser brasileiro. E como eu falei, isso vale tanto para o século XIX como vale para o século XX. Lá no século XIX, por exemplo, a miscigenação ela entra em cena, né? ela se torna um elemento dessa discussão, né? Tanto do seu ponto de vista, vamos botar assim, positivo, como do ponto de vista colocado como negativo naquele momento. Então, para alguns, a miscigenação era um ponto positivo, né? Porque havia ali uma mistura, né, das virtudes das diversas
etnias que compunham o Brasil. Ao mesmo tempo, para outros, a miscigenação era vista como algo que era vista como a causa do atraso brasileiro comparado, por exemplo, à Europa, né? Então, daí se defendiam, por exemplo, as teses de branqueamento da população, né? Então, branqueamento da sociedade brasileira, porque se a miscigenação era vista como a causa dos problemas e do atraso em relação à Europa, somente branqueando essa população para se assemelhar à Europa é que você teria o desenvolvimento e a modernidade da forma como se imaginava. Isso, inclusive, né, é o que fomentou, por exemplo, a investida do governo, por exemplo, imperial em trazer imigrantes para o Brasil. Né? Uma forma também de branquear essa sociedade, né, nessa crença de que o branqueamento ele também traria o progresso, também traria essa modernização. Então, quer dizer, ao longo do século XIX, né, buscou-se construir essa identidade comum, essa identidade nacional, pelo Império, né? Também no início lá do século, no final do século XIX, né? No início do século XX, com a República, também se buscou essa construção, né? Que seria a nação brasileira, a nacionalidade brasileira, criando aí alguns heróis, né? Por exemplo, a República traz o Tiradentes, né? Como um grande herói, como alguém que lutou pela República no Brasil. Muitas vezes, inclusive, né, até mesmo distorcendo um pouco esses fatos, né, para se adequar a um discurso, né, nacionalizante, né? Então, por exemplo, quando se pensa que o Tiradentes ele lutou pela independência do Brasil, ou pela República do Brasil, é uma visão extremamente errônea, né, tendo em vista que a Inconfidência, né, a Conjuração Mineira, ela foi extremamente localizada, ela não pensava na independência do Brasil, mas na região lá em Minas Gerais, né? Então, quer dizer, eram os próprios movimentos separatistas que surgem no Brasil, isso tanto no período colonial como também durante o período imperial, todos eles eram separatistas, mas separatistas no sentido muito localizado, né? Quando a gente tem, por exemplo, no período regencial, né, lá entre o primeiro e o segundo império, a gente tem uma série de movimentos que buscavam constituir repúblicas, né, ou países, né, muito localizados, né, sem essa ideia mais geral, mas que, por exemplo, a república vai construindo esses símbolos. Então, Tiradentes, o grande mártir da nação, lutou pelo Brasil, pela independência. Então, isso também constrói, né, essa ideia de construir alguns heróis, como é o próprio Pedro Álvares Cabral, é visto como o grande herói, o descobrimento do Brasil, né, colocando Pedro Álvares Cabral como sendo um herói nacional. Tantos outros justamente na busca, né, foi justamente na busca de construir uma história comum, uma história que fosse partilhada e que permitisse que povos muito diferentes, né, se reconhecesse como parte disso. Né? Então, o Brasil ele é um país extremamente plural, né? Se a gente compara, por exemplo, o Nordeste e o Sul, a gente tem duas populações muito diferentes culturalmente, né? A própria língua, ainda que seja o português, mas uma língua ainda muito diferente, sotaques muito diferentes, né? Então, aí a grande dificuldade, né? Só para você, em relação ao português, por exemplo, é uma coisa interessante, porque até meados do século XX, assim, o português, muitas pessoas ainda no Brasil sequer falavam português, né? Principalmente aqueles descendentes de imigrantes, né? Alemães, italianos que vieram para o Brasil ao longo lá do século XIX, tinha locais que não se falava português, né? O Vargas, de certa forma, é que decreta aí a obrigatoriedade dessa língua, né, do português para o reconhecimento da naturalização e da nacionalidade brasileira. Então, quer dizer, o que se buscava era construir elementos, né, comuns que permitissem a identificação e a construção de um ideal do que é ser brasileiro. Os símbolos nacionais, os heróis nacionais, os elementos, né, da cultura vão se construindo ao longo do século XIX, ao longo do século XX. A ideia de nação ela é uma construção, né? Na história a gente tem isso muito claro. A nação ela é uma construção.
principal. E aí, vejam só, essa ideia de construção ela vai se tornar ainda mais complexa, né, nesses países de origem, por exemplo, colonial, né, e também mais recentes. Por exemplo, lá na Europa você não vai ter esse esforço muito tão evidente, tão grande para a construção dessas nações. Por quê? Porque na Europa você tem nações de grande períodos, né, no tempo aí, como também você tem, vamos dizer assim, um processo mais unificado, né, de surgimento dessas nações. No caso das nações coloniais, né, ex-colônias, no caso do Brasil, é um negócio muito complicado, né? Haviam povos diferentes que viviam aqui nem sempre em uma harmonia muito clara. Então, quer dizer, era bem difícil. Então, pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai discutir mais, tentando entender um pouco como é que o Vargas ele começa a construir essa ideia de identidade nacional durante o período em que ele esteve no poder. Tá? Façam a leitura do capítulo. Dúvidas, mandem para mim lá no Google Class, que aí eu vou responder o quanto antes. E aí a gente vai discutindo ao longo das aulas, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.